Eu voltei do hospital com meu corpo ainda doendo, as pernas tremendo a cada passo, a incisão da cirurgia ardendo sob as roupas. Fiquei internada por 11 dias, 11 longos dias, lutando contra uma infecção que quase me levou, enfrentando o medo de nunca acordar e a solidão daquelas paredes brancas onde ninguém tinha me visitado. Gregory, meu filho, meu único filho, nunca apareceu. Michelle, minha nora, não fez uma única ligação, não mandou uma mensagem, nada. Quando o médico me deu a alta, precisei pedir a uma enfermeira para chamar um táxi, porque ninguém estava me esperando. Ninguém. Cheguei em casa com a tola esperança de encontrar pelo menos um bilhete, uma refeição quente, um sinal de que alguém se preocupou. Abri a porta devagar, carregando minha pequena bolsa com os pertences do hospital. O silêncio me cumprimentou primeiro e então o choque veio. Havia uma segunda geladeira na cozinha. Era grande, moderna e brilhante, colocada bem ao lado da minha velha geladeira, que nos serviu com dignidade por anos. Fiquei ali parada, congelada, olhando para ela. Não entendia. Gregory saiu da sala com uma lata de cerveja na mão, agindo como se tudo estivesse normal. Michelle o seguiu, carregando etiquetas adesivas e um marcador permanente. Eles nem me olharam. O que é isso? Eu perguntei, apontando para a nova geladeira. Gregory tomou um longo gole antes de responder. É nossa geladeira, mãe. Para as nossas coisas. Nossa geladeira? Eu repeti, sem conseguir acreditar. Michelle se agachou na frente do eletrodoméstico e começou a colar etiquetas em cada prateleira, escrevendo seu nome em letras grandes e grossas. Shelley, Shelley, Shelley em cada prateleira, em cada gaveta, em cada espaço disponível. Exatamente, disse ela sem se virar. Isso é para nossas compras, as que compramos com nosso dinheiro. Não queremos que se misturem com as suas. Senti o chão se mover sob meus pés. Eu ainda tinha os pontos da cirurgia puxando minha pele. Ainda doía respirar fundo. E ali estavam eles, marcando território na minha própria cozinha. Mas está em minha casa, eu sussurrei. Gregory soltou uma risada seca. É, mãe, sua casa. Mas nós também moramos aqui, lembra? E francamente, com sua aposentadoria magra, você não pode pagar as coisas que gostamos. Então decidimos nos organizar melhor. Michelle se levantou, admirando seu trabalho. Cada etiqueta brilhava como um tapa na cara. Não leve para o lado pessoal, Eleanor. É só prático. Você compra as suas com seu dinheiro. Nós compramos as nossas com o nosso. Assim não tem confusão. Confusão? Minha voz falhou. Eu nunca neguei nada da minha geladeira. Nós sabemos, disse Gregory, amassando a lata vazia. Mas isso é melhor, mais organizado, mais justo. Justo. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um sino quebrado. Olhei para minha velha geladeira meio vazia e depois para a nova transbordando. 2 mundos divididos. 2 realidades separadas por uma linha invisível, mas brutal. Os que têm e os que mal sobrevivem. Os que importam e os que são apenas peso morto. Além disso, Michelle continuou, abrindo a nova geladeira para me mostrar o interior, que estava cheio de cortes de carne caros, queijos importados e vinhos custosos. Temos certos padrões. Não gostamos de comer as mesmas coisas que você. Sem ofensas. Sem ofensas, como se essas palavras pudessem de alguma forma suavizar o veneno. Gregory se aproximou e deu um tapinha no meu ombro de forma condescendente. Relaxa, mãe. Não é nada pessoal. É só que bem, você não é mais jovem. Sua aposentadoria mal cobre o básico. Precisamos de mais. Merecemos mais. Merecer. Outra palavra que cortou meu coração como uma faca. Eu queria dizer algo. Queria gritar que trabalhei 35 anos em uma fábrica, arruinando minhas costas para dar a ele tudo o que precisava. Queria lembrá-los que vendi as joias da minha mãe para pagar a mensalidade da faculdade particular dele. Queria chorar e perguntar como podiam me tratar assim depois de tudo, mas não disse nada. Meu corpo estava cansado demais, meu coração muito partido. Os pontos da cirurgia pulsavam, me lembrando que eu mal sobrevivi a algo terrível. Não tinha forças para lutar. Vou descansar, murmurei, arrastando minha bolsa em direção ao pequeno quarto nos fundos. Claro, mãe. Descanse, disse Gregory, já se virando para a sala onde a televisão o aguardava. Michelle fechou sua geladeira com um baque satisfeito. O som ressoou pela cozinha, por toda a casa e pelo meu peito. Caminhei pelo corredor, sentindo cada passo como uma tortura. A pequena sala nos fundos era minúscula. Mal havia espaço para uma cama de solteiro e um guarda-roupa velho. Era o meu ateliê de costura. Agora era meu exílio. Gregory e Michelle se mudaram há 1 ano. Apenas até encontrarmos algo melhor, disseram. Eles nunca encontraram. Em vez disso, foram ocupando mais e mais espaço.
Primeiro meu quarto, depois a sala, depois cada canto do que antes era meu lar. E eu deixei por amor, por medo de ficar sozinha, pela estúpida esperança de que as coisas melhorassem. Sentei na cama e as lágrimas finalmente vieram. Quentes, amargas, silenciosas. Do lado de fora, ouvi suas risadas, a televisão ligada, o barulho da nova geladeira abrindo e fechando, o tilintar das taças de vinho. Eles estavam comemorando. Comemorando o quê? Eu não sabia. Talvez estivessem comemorando por finalmente me colocarem em meu lugar. Talvez estivessem comemorando por não precisarem mais fingir respeito. Talvez estivessem comemorando que a velha, a incômoda, aceitou seu destino sem lutar. Deitei lentamente, cada músculo protestando. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. As imagens continuavam passando como um filme cruel. A geladeira com os rótulos, o sorriso presunçoso da Michelle, a indiferença gelada do Gregory, as palavras que me lançaram como pedras. Sua aposentadoria miserável. Não queremos misturar nossas coisas com as suas. Você não é mais jovem. Nós merecemos mais. Cada frase era um prego a mais no caixão da nossa relação. Cada palavra confirmava o que eu sabia lá no fundo, mas me recusava a aceitar. Para eles eu não era mais uma mãe. Eu era um fardo, peso morto, alguém a ser explorado até que espremessem a última gota de mim. E o pior era que eu permiti isso ano após ano, abuso após abuso, humilhação após humilhação. Mas algo mudou naquele momento. Algo quebrou dentro de mim enquanto eu estava deitada naquela cama estreita, naquele quarto escuro, naquela casa que já não parecia mais minha. Uma decisão começou a se formar, lenta, firme, inevitável. Abri os olhos na escuridão e uma certeza encheu meu peito. Eles cometeram um erro terrível. Pensaram que eu era fraca. Pensaram que eu tinha desistido. Pensaram que podiam fazer o que quisessem sem consequências. Mas estavam errados. Quando acordassem pela manhã, viriam algo que nunca esqueceriam. De manhã, aprenderiam quem realmente era Elaner Reis. E essa lição custaria tudo a eles. Eu não consegui dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles rótulos. Shelley, Shelley, Shelley como marcas em gado, como declarações de posse sobre algo que nunca lhes pertenceu. Olhei para o teto rachado do pequeno quarto, ouvindo suas risadas virem da sala. Eles estavam assistindo a um programa, bebendo o vinho daquela nova geladeira, desfrutando de sua pequena vitória sobre a velha sem valor. Porque era assim que eu era para eles agora, uma velha sem valor com uma aposentadoria miserável. 68 anos, uma vida de trabalho. E essa era a minha recompensa. As lágrimas continuavam caindo, mas agora eram diferentes. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de indignação, de algo que estava enterrado há anos e finalmente começava a despertar. Lembrei quando Gregory nasceu, há 42 anos. Eu tinha 26. Seu pai, Bernard, trabalhava na construção e eu estava na fábrica. Vivíamos em um apartamento minúsculo, mas éramos felizes. Ou assim eu pensava. Gregory foi nosso milagre após 3 perdas. Eu cuidava dele como se fosse feito de vidro. Dei a ele tudo. Absolutamente tudo. Quando Bernard morreu, há 15 anos, de um ataque cardíaco repentino no trabalho, pensei que o mundo estava acabando. Gregory tinha 27. Ele já era um adulto com sua própria vida, mas prometeu cuidar de mim. Você nunca vai precisar de nada, mãe. Estarei sempre aqui. Mentiras. Era tudo mentira. Os primeiros anos após a morte de Bernard foram difíceis, mas administráveis. Gregory me visitava, me levava ao mercado e consertava as coisas em casa. Então ele conheceu Michelle. Ela chegou há 8 anos como um furacão. Linda, autoconfiante, ambiciosa. Trabalhou com vendas de cosméticos, mas vivia como se fosse uma executiva. Roupas caras, unhas perfeitas, cabelo sempre feito no salão mais exclusivo da cidade. Desde o início percebi algo em seus olhos, uma frieza, um cálculo constante. Ela me olhava, avaliando quanto eu valia, o que poderia tirar de mim. Ela é um pouco intensa, eu disse a Gregory uma vez, tentando ser gentil. Você está com ciúmes, mãe. Michelle é incrível. Ela é exatamente o que eu preciso. Ciúmes. Preocupada? Eu corrigi internamente, mas ele se recusou a ouvir. Eles se casaram 6 meses depois de se conhecerem. Um casamento caro que eu ajudei a pagar porque ele era meu único filho e merecia o melhor. $10.000 das minhas economias. Dinheiro que guardei por anos trabalhando horas extras. Vamos te pagar de volta, mãe, assim que nos estabilizarmos. Nunca vi um único centavo retornado. Depois do casamento, as visitas se tornaram raras. As ligações ficaram curtas, mas os pedidos de dinheiro se multiplicaram.
Mãe, precisamos de $1.000 para o depósito do apartamento. Mãe, o carro quebrou. Precisamos de 3.000 para o conserto. Mãe, a Michelle precisa de um tratamento dentário urgente. Isso são 5.000. Sempre urgente. Sempre necessário. Sempre apresentado com culpa se eu hesitasse. Você não quer que seu filho tenha um teto decente. Preferiria que nós dirigíssemos um carro perigoso. Você quer que a Michelle sofra com dor de dente? E eu paguei repetidamente porque ele era meu filho. Porque o amor de mãe não tem limites. Porque eu tinha medo de que se dissesse não, eles desaparecessem da minha vida para sempre. Quando me aposentei há 2 anos, pensei que finalmente poderia descansar. 35 anos na fábrica me deixaram com artrite nas mãos, dor crônica nas costas e um modesto cheque de seguridade social de $800 por mês. Não era muito, mas era meu. Bernard, meu falecido marido, havia me deixado esta pequena casa, mas quitada em um bairro tranquilo. Meu refúgio, minha segurança. Então a pandemia chegou e tudo mudou. Gregory perdeu seu emprego de vendedor. Michelle também perdeu o dela. De repente, eles apareceram na minha porta com malas. É temporário, mãe. Só até a gente se reerguer. Alguns meses. Alguns meses se transformaram em 1 ano. E nesse ano, tudo apodreceu. No começo eles pagavam algumas despesas, compravam mantimentos, ajudavam com as contas, mas pouco a pouco pararam. Estamos procurando trabalho, mãe. Está difícil lá fora. Mal temos o suficiente para nós. Mas Michelle continuou comprando roupas novas. Gregory continuou pedindo cervejas artesanais. Ambos saíam para jantares caros enquanto eu comia ovos e torradas. Então veio a invasão territorial. Primeiro, o quarto principal. Precisamos de mais espaço, mãe. Você pode dormir no quarto pequeno. Mais aconchegante. Aconchegante? Que palavra cruel para descrever aquela caixa minúscula. Depois, a sala de estar. Vamos colocar nossa nova televisão aqui. A sua está muito velha agora. Minha televisão funcionava perfeitamente. A deles era desnecessária, mas chegou mesmo assim. Gigante, barulhenta, invadindo meu espaço. Depois disso, começaram a controlar a cozinha. Michelle reorganizou tudo. Jogou minhas panelas antigas fora. Essas coisas são horríveis, Elanar. Que vergonha! Eram as panelas que eu usei para cozinhar para Gregory toda a sua infância. As que Bernard me deu no nosso primeiro aniversário. Eu as vi no lixo e não disse nada. Engoli a dor como vinha engolindo tudo mais. Os pedidos de dinheiro continuaram, mas agora eram diferentes, mais agressivos, mais exigentes. Mãe, preciso que você me empreste $2.000 para um curso que vai me ajudar a conseguir um emprego. Mãe, a Michelle precisa de um celular novo. O dela não funciona mais. Isso são 1.000, mãe. Temos que pagar a fatura do cartão de crédito ou seremos processados. 4.000 urgente. Cada vez que eu hesitava, o chantagem emocional começava. Depois de tudo que eu fiz por você, qualquer mãe faria isso pelo filho. Se você realmente me amasse, não hesitaria. E a pior, a que Michelle disse com um sorriso venenoso. Um dia seremos nós a cuidar de você, Elanar. É melhor você ser generosa agora. Generosa. Eu tinha sido tão generosa que quase não me restava nada. Minhas economias evaporaram. Os $30.000 que acumulei ao longo de décadas de sacrifício se foram em 2 anos, gastos com caprichos, luxos e mentiras disfarçadas de necessidades. 3 meses atrás, tentei abrir uma conta separada de emergência, uma que Bernard havia criado. Ela tinha $8.000, minha última reserva. Estava vazia. O que aconteceu com o dinheiro da conta de emergência? Perguntei a Gregory, tremendo. Ele mal olhou para cima do celular. Ah, eu usei isso para pagar algumas dívidas. Eu ia te contar. Como você acessou essa conta? Era só minha. Você me deu a chave anos atrás, mãe. Você não se lembra? Eu não me lembrava. Talvez eu tivesse dado a ele em um momento de confiança. Talvez ele a tivesse tirado de um caderno. Não importava. O dinheiro tinha ido. Dívidas por quê? Eu insisti. Coisas, despesas. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Como se eu fosse uma criança estúpida que não entendia nada. Naquela noite, eu chorei até não ter mais lágrimas. Chorei por Bernard, que trabalhou tanto para me deixar segura. Chorei por mim, por ter permitido tudo isso. Chorei pelo filho que pensei ter, que não existia mais. E agora, depois de 11 dias no hospital, lutando pela minha vida sem que eles aparecessem uma única vez, voltei para encontrar isso. Uma geladeira dividida com etiquetas marcando seu desprezo, com palavras que confirmavam o que eu já sabia. Para eles eu era lixo, um recurso esgotado, alguém a ser explorado até não sobrar nada.
Sentei na cama e respirei fundo, ignorando a dor dos pontos. Algo dentro de mim havia mudado. A Elelaner que sempre cedia, que sempre perdoava, que sempre colocava o filho em primeiro lugar, havia morrido naquela cama de hospital. A que voltou era diferente. Mais dura, mais clara, mais determinada. Eles queriam guerra. E teriam guerra. Mas não esta noite. Esta noite, eu precisava descansar. Precisava pensar. Precisava planejar. Fechei os olhos. E finalmente o sono chegou. Era pesado, escuro, e cheio de sonhos onde eu era forte, e eles eram os que choravam. De manhã, tudo mudaria. De manhã, minha vingança começaria. Acordei antes do amanhecer, às 5 horas. A casa estava absolutamente silenciosa. Gregory e Michelle ainda dormiam no meu quarto, na minha cama de casal, debaixo dos lençóis que comprei com meu primeiro cheque de aposentadoria. Levantei devagar, sentindo cada músculo protestar. Os pontos da cirurgia puxavam, mas a dor já não me assustava. Havia dores piores que as físicas. Eu sabia disso agora. Caminhei até a cozinha como um fantasma. A nova geladeira brilhava na escuridão. Aquelas malditas etiquetas refletiam a luz fraca que entrava pela janela. Shelley, Shelley, Shelley. Abri minha velha geladeira meio vazia. 1 litro de leite, 3 ovos, um queijo barato, pão do dia anterior. E era tudo o que eu tinha para comer. Minha aposentadoria de $800 ia para remédios, contas e os empréstimos que Gregory me arrancava todo mês. Então, só para confirmar o que eu já sabia, abri a geladeira deles cheia. Absolutamente cheia. Filés importados, salmão, camarão, 3 tipos de queijo francês, vinhos que custavam mais de $50 a garrafa, frutas exóticas, doces gourmet, frios premium. Fechei a porta, sentindo uma mistura de raiva e nojo. Eles comiam como reis enquanto eu sobrevivia com migalhas. Eles se entregavam a luxos enquanto eu contava centavos para comprar pão, e faziam isso na minha casa com meu dinheiro sob meu teto. Servi um copo de água e sentei à mesa da cozinha. Eu precisava pensar claramente. Precisava de um plano. Eu poderia expulsá-los. Era minha casa. Legalmente estava em meu nome. Mas Gregory me fez assinar um papel há 6 meses. É só para atualizar o testamento, mãe, para manter tudo em ordem. Eu assinei sem ler direito. Confiei nele. Sempre confiei nele. O que eu realmente assinei? Eu não sabia. E isso me aterrorizava. Eu poderia sair, procurar um pequeno apartamento, deixá-los com a casa e desaparecer. Mas com que dinheiro? Minha aposentadoria mal cobria a sobrevivência. O aluguel me deixaria na rua. Eu poderia confrontá-los, gritar tudo o que sentia, mas já tentei isso antes. Sempre terminava da mesma forma. Eles negariam, manipulavam e me faziam sentir culpa por duvidar do amor deles. Mãe, como você pode pensar isso sobre nós? Estamos cuidando de você. Não vê? Você é tão ingrata. Não, desta vez eu não cairia nessa armadilha. Ouvi um barulho lá em cima. Passos. Eles estavam acordando. Retirei-me rapidamente para o pequeno quarto e fechei a porta. Não queria vê-los ainda. Não até saber exatamente o que fazer. Deitei novamente, fingindo dormir enquanto ouvia seus movimentos matinais. O chuveiro ligado. Michelle gritando com Gregory porque ele usou seu shampoo caro. Gregory respondendo indiferente. Ambos discutindo sobre quem faria o café da manhã. Ninguém mencionou meu nome. Ninguém perguntou como eu passei a noite. Ninguém bateu na minha porta para ver se eu precisava de algo depois de 11 dias no hospital. Eu simplesmente não existia para eles. Por volta das 9 horas da manhã, ouvi eles saírem. A porta da frente bateu. O carro ligou e foi embora. Esperei mais 10 minutos para ter certeza de que não voltariam por algo esquecido. Então saí do pequeno quarto. A casa estava uma bagunça. Louças sujas na pia, roupas espalhadas no sofá, embalagens de comida por toda parte. Eles tinham comido salmão defumado e cream cheese no café da manhã. As sobras estavam na bancada descobertas, atraindo moscas. Eu limpava mecanicamente não porque quisesse, mas porque era o que sempre fiz, arrumando a bagunça deles, coletando o lixo, apagando suas marcas. Enquanto lavava os pratos, vi minha vizinha Beverly Jenkins regando suas plantas pela janela. Beverly tinha 71 anos, também era viúva e morava sozinha, mas parecia feliz, sempre sorrindo, sempre bem vestida, sempre em paz. Nos conhecíamos há 20 anos. Mas nunca fomos próximas, apenas cumprimentos educados, comentários sobre o tempo, nada profundo. Mas naquele momento, vendo-a ali com seu regador e chapéu de palha, senti uma terrível inveja. Ela tinha o que eu havia perdido. Dignidade, autonomia, paz.
Como se sentindo meu olhar, Beverly se virou e me viu na janela. Ela acenou. Eu acenei de volta timidamente. Então ela fez algo inesperado. Colocou o regador no chão e caminhou em direção à minha casa. Ela bateu na porta. Eu hesitei. Não queria que ninguém me visse assim, destruída, humilhada. Mas algo me fez abrir. Elaner. Oi, Beverly disse com um sorriso caloroso. Vi que você voltou do hospital ontem. Como você está? Como eu estava? Uma pergunta tão simples e tão impossível de responder. Estou melhorando. Eu menti. Beverly me observou com aqueles olhos sábios que já viram demais. Posso entrar por um minuto? Não sei por que disse que sim. Talvez porque eu precisava desesperadamente conversar com alguém que não fosse Gregory ou Michelle. Talvez porque seu olhar continha algo que eu havia esquecido que existia. Compaixão genuína. Fomos para a cozinha. Beverly viu as duas geladeiras imediatamente. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Isso é novo, ela comentou, tentando soar neutra. É para meu filho e minha nora, para as coisas deles, eu expliquei, sentindo a vergonha queimar nas minhas bochechas. Beverly não disse nada por um momento. Apenas observou os rótulos com o nome de Michelle. Então ela olhou diretamente para mim. Elaner, me perdoe por ser direta, mas preciso te dizer algo que quero falar há meses. Meu coração disparou. O que é? Seu filho e sua nora. Eu os ouço às vezes. As paredes não são tão grossas. Ouço como eles falam com você, como te tratam. Eu abaixei o olhar. A humilhação queimava minha garganta. Na noite passada, Beverly continuou sua voz suave, mas firme. Quando você chegou do hospital, ouvi tudo. Ouvi o que disseram sobre a geladeira, sobre sua pensão, sobre suas compras. As lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse pará-las. E ouvi mais uma coisa. Beverly se aproximou e colocou a mão sobre a minha. Depois que você foi dormir, continuei ouvindo. O que eles disseram? Eu sussurrei, mesmo sabendo que parte de mim não queria saber. Beverly respirou fundo. Eles estavam celebrando, brindando com vinho, e Michelle disse a Gregory algo que gelou meu sangue. Ela disse, não vai demorar muito. A velha não aguenta mais. Quando ela passar, esta casa será toda nossa. Vale pelo menos $200.000. Podemos vendê-la e finalmente viver bem. O mundo parou de girar. Beverly apertou minha mão. Gregory riu e disse, espero que ela se apresse. Estou cansado de fingir que me importo. Algo dentro de mim quebrou. Não meu coração. Esse já estava despedaçado. Algo mais profundo, mais fundamental. As ilusões, as esperanças, a ideia de que em algum lugar sob toda a crueldade, meu filho ainda me amava. Tem mais, Beverly disse. Eu vi coisas, movimentos estranhos. 2 semanas atrás, vi Gregory saindo do banco com papéis. Ele parecia nervoso. E Michelle tem recebido pacotes grandes, caixas e mais caixas. Ela as traz para dentro de casa quando você não está por perto. Que tipo de caixas? Eu não sei, mas são muitas e parecem caras. Minha mente começou a trabalhar. O que eles estavam escondendo? O que mais tinham ocultado de mim? Elaner. Beverly me olhou seriamente. Você precisa investigar. Tem que descobrir o que eles realmente estão fazendo, porque algo me diz que é muito pior do que você imagina. Ela estava certa. Eu sabia disso nas minhas entranhas. Não sei como, eu admiti. Não sei por onde começar. Eu te ajudo. Tenho um amigo, Arthur Dawson. Ele é advogado, aposentado, mas ainda muito ativo. Ele gosta de ajudar em casos como esse. Casos de abuso familiar. Abuso familiar. Eu nunca tinha pensado nisso como abuso, mas era exatamente o que era. Abuso, exploração, maus-tratos. Você vai falar com ele? Beverly perguntou. Pensei em Gregory, em todas as vezes que confiei nele, em todas as vezes que ele me decepcionou. Pensei em Michelle, seus sorrisos falsos, suas etiquetas na geladeira, suas palavras venenosas. Pensei em mim mesma, na mulher que eu era, na mulher que eu merecia ser. Sim, eu finalmente disse, minha voz mais firme do que tinha sido em anos. Sim, eu vou falar com ele. Beverly sorriu. Ótimo. Vou ligar para ele agora. Ele pode vir esta tarde enquanto eles estiverem fora. Ela pegou o celular e descou. Falou em voz baixa explicando a situação. Cada palavra que ela dizia me fazia sentir mais real, mais válida, mais vista. Ela desligou e me olhou com determinação. Ele estará aqui às 3. Traga tudo que você tem. Extratos bancários, documentos, qualquer coisa que você tenha assinado. Tudo. Eu acenei. Pela primeira vez em anos, senti algo parecido com a esperança. Beverly se levantou para sair, mas antes me abraçou. Um abraço materno forte. O tipo de abraço que eu não recebia desde que Bernard morreu.
Você não está sozinha, Eleanor. Não mais. Quando ela saiu, eu fiquei sentada na cozinha olhando para aquelas duas geladeiras. Mas agora eu as via de forma diferente. Elas não eram mais símbolos da minha humilhação. Eram evidências. Evidências de crueldade, de abuso, de exploração sistemática. E em breve seriam a prova que eu precisava para retomar minha vida. As horas até as 3 horas se arrastaram como anos. Eu me movia pela casa como uma detetive em meu próprio lar, procurando documentos, papéis, qualquer coisa que pudesse servir como evidência. Comecei pelo meu quarto, ou o que costumava ser meu quarto. O quarto principal agora pertencia completamente a Gregory e Michelle. Entrar parecia invadir território inimigo. Abri a porta devagar. O quarto cheirava ao perfume caro de Michelle. A cama estava desfeita. Roupas espalhadas por todo lado e caixas empilhadas contra a parede. As mesmas caixas que Beverly mencionou. Me aproximei para examiná-las. Eram de marcas de luxo. Sapatos, bolsas, roupas de grife. Cada caixa representava centenas, talvez milhares de dólares. De onde eles tinham conseguido esse dinheiro? Abri o armário. Mais roupas novas, vestidos com as etiquetas ainda penduradas, ternos caros. Michelle tinha pelo menos 20 pares de sapatos de salto que custavam mais de 300 dólares cada. Gregory tinha relógios, 4 relógios de marca alinhados em uma caixa especial. Reconheci um. Era um Rolex falso, provavelmente, mas até as boas imitações custam mais de $1.000. Como eles podiam ter tudo isso se supostamente estavam desempregados? Se supostamente não podiam ajudar com as despesas da casa? Verifiquei as gavetas da mesa de cabeceira de Gregory. Carregadores, fones de ouvido, papéis amassados, recibos. Peguei os recibos. Restaurantes caros, bares, compras online. Um era de um cassino. $500 perdidos em uma única noite há 3 semanas. Coloquei os recibos no bolso. Na gaveta de Michelle, encontrei extratos de cartão de crédito. 3 cartões diferentes, todos com grandes dívidas. Um tinha um saldo de $20.000, outro $8.000, o terceiro $5.000. $33.000 em dívidas de cartão de crédito. Mas o que gelou meu sangue foi ver outro cartão, um que eu não reconhecia. O extrato tinha meu nome, Eleanor Reis. Limite de crédito $10.000. Saldo atual $9.950. Eu nunca tinha solicitado esse cartão. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia as cobranças. Móveis eletrônicos, roupas, restaurantes, viagens, tudo assinado com meu nome. Mas nada disso foi usado por mim. Gregory abriu um cartão de crédito em meu nome sem minha permissão e o maximizou. Isso era fraude. Isso era um crime. Peguei o extrato e continuei procurando. Encontrei mais papéis, contratos, documentos de empréstimo, todos com minha assinatura. Quando eu assinei tudo isso, tentei lembrar. Gregory constantemente colocava papéis na minha frente. Assine aqui, mãe. É para o seguro. Assine aqui, mãe. É para renovar o registro da casa. Preciso da sua assinatura para este processo bancário. Eu assinei sem ler. Eu confiava nele. Ele era meu filho e usou essa confiança para me roubar, me enterrar em dívidas, me destruir financeiramente. Encontrei um papel que me tirou o fôlego. Era um pedido de um empréstimo de $50.000 contra a casa. Minha casa, a que Bernard me deixou. Gregory tinha tentado usar a casa como garantia. O pedido estava marcado como aguardando aprovação. Ainda não tinha sido processado, mas a intenção era clara. Cruel. Eles queriam levar minha casa, não esperar até que eu morresse. Levar agora. Juntei todos os papéis que encontrei e os levei para o pequeno quarto. Eu os escondi debaixo do colchão. Meu coração estava tão acelerado que achei que ia explodir. Depois fui para a cozinha e procurei meus próprios documentos, aqueles que eu guardava em uma lata de biscoitos em cima do armário. Extratos bancários, recibos de aposentadoria, contas médicas. Tirei os últimos 6 meses de extratos bancários e comecei a analisá-los cuidadosamente. Havia transferências que eu não reconhecia. Grandes saques. $500 aqui, 800 ali, 1.000 mais adiante. Pequenas quantias que somavam milhares. E havia cobranças automáticas, assinaturas de serviços de streaming premium, academias exclusivas, aplicativos de entrega de comida gourmet, tudo em meu nome, tudo cobrado na minha conta. Fiz as contas mentalmente. Nos últimos 6 meses eles tinham tirado quase $20.000 da minha conta através de transferências, saques e cobranças não autorizadas. $20.000 que eu não tinha gasto, que nem sabia que estavam faltando porque o Gregory me ajudava a revisar as contas todo mês. Ele só me mostrava o que queria que eu visse. A manipulação era perfeita, sistemática, calculada.
Às 14h30, organizei todos os documentos em uma pasta. Papéis que provavam fraude, roubo, abuso financeiro de idosos, exploração de um cidadão idoso, porque era isso que eu era agora, uma cidadã idosa vulnerável sendo explorada pela própria família. Exatamente às 15 horas, Beverly bateu na porta. Ela estava acompanhada por um homem alto de cerca de 65 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos que transmitiam inteligência e bondade. Elaner. Este é Arthur. Arthur, está Elaner. Arthur estendeu a mão. Seu aperto era firme, mas caloroso. Um prazer, Elaner. Beverly me contou sobre sua situação. Quero que você saiba que estou aqui para te ajudar sem custo. Isso é pessoal para mim. Pessoal? Perguntei, convidando-os a se sentar à mesa da cozinha. Minha mãe passou por algo semelhante anos atrás, explicou Arthur com o rosto sombrio. Meu irmão a explorou financeiramente até que ela ficou sem nada. Quando finalmente descobrimos, era tarde demais. Ela morreu se sentindo traída e arruinada. Eu jurei que ajudaria outras pessoas na situação dela para honrar sua memória. Suas palavras me tocaram profundamente. Eu não estava sozinha. Outras famílias passaram por isso. Outras mães foram traídas por seus filhos. Mostre-me o que você encontrou, disse Arthur, puxando um bloco de notas. Coloquei todos os documentos na mesa, um por um. Os extratos bancários, os cartões de crédito fraudulentos, os empréstimos não autorizados, os recibos de despesas excessivas, a solicitação do empréstimo com garantia da casa. Arthur revisou cada papel com atenção profissional. Sua expressão se endureceu a cada documento. Isso é sério, Elaner. Muito sério, ele finalmente disse. O que seu filho fez constitui vários crimes. Fraude de identidade, roubo, abuso financeiro de idosos, falsificação de documentos. Ele pode ir para a prisão? Perguntei, sentindo uma mistura de horror e satisfação. Ele pode se você decidir apresentar acusações criminais. Mas primeiro vamos falar sobre suas opções. Arthur pegou uma caneta e começou a escrever. Opção 1. Confronto familiar. Você mostra a eles o que sabe, exige que parem com o abuso e negocia um plano de pagamento pelo que foi roubado. Isso é rápido, mas raramente funciona. Os abusadores geralmente negam, manipulam e continuam. Eu sabia que ele estava certo. Gregory negaria tudo. Michelle choraria e me faria sentir culpada. Opção 2, Arthur continuou, ação legal civil. Você processa pelo dinheiro roubado. Você solicita ordens de restrição. Você os força a devolver tudo mais danos. Isso leva tempo, 6 meses, talvez 1 ano. Mas você acabaria recuperando seu dinheiro. E a opção 3. Arthur olhou diretamente para mim. Ação criminal. Você apresenta acusações por fraude. A polícia investiga. Se houver provas suficientes, e há aqui, seu filho e sua nora podem enfrentar acusações criminais, pena de prisão, registros criminais, consequências severas. O silêncio preencheu a cozinha. Beverly colocou a mão sobre a minha. Você não precisa decidir agora, disse Arthur suavemente. Mas se precisar agir rapidamente, olhe para isso. Ele apontou para a solicitação do empréstimo com garantia da casa. Se isso for aprovado, você pode perder sua casa. Precisamos bloquear isso imediatamente. Como? Primeiro vamos ao banco bem cedo amanhã. Você cancela todas as autorizações que deu ao Gregory. Você muda suas senhas. Você congela seu crédito para que ele não possa abrir mais contas em seu nome. Segundo, alertamos o banco sobre a fraude. Contestamos todas as cobranças não autorizadas. Terceiro, colocamos a casa em um traste que protege sua propriedade. Tudo parecia tão complicado, tão esmagador. Eu sei que é muito, Arthur disse como se estivesse lendo meus pensamentos. Mas eu vou te guiar a cada passo do caminho. Você não está sozinho nisso. E enquanto isso, eu perguntei, eles continuam vivendo aqui, continuam me roubando. Essa é a sua decisão. Legalmente você pode iniciar um processo de despejo. Como proprietário, você tem esse direito, mas leva semanas. Ou você pode confrontá-los agora mesmo. Diga a eles que você descobriu tudo e que eles têm que sair. A ideia me aterrorizou e me empolgou ao mesmo tempo. O que você faria? Eu perguntei. Arthur pensou por um momento. Eu documentaria tudo primeiro. Tiraria fotos das caixas, das roupas caras, da geladeira com os rótulos. Eu reuniria todas as provas possíveis. Então, quando você estiver pronta, quando tudo estiver legalmente protegido, é aí que eu os confrontaria de uma posição de força, não de fraqueza. Isso fazia sentido. Fazia todo sentido. Tem mais alguma coisa que eu deva saber? Arthur acrescentou.
Beverly mencionou que ouviu sua nora falando sobre esperar sua morte para ficar com a casa. Eu assenti, a dor ainda fresca. Esse tipo de comentário pode ser usado no tribunal, especialmente se estamos falando de abuso de idosos com intenção de explorar até o fim. É um fator agravante. Como provamos que ela disse isso? Beverly levantou a mão timidamente. Eu posso testemunhar. Eu ouvi tudo claramente. Perfeito, disse Arthur. Uma testemunha independente fortalece muito o caso. Revisamos tudo por mais 2 horas. Arthur pegou cópias de todos os documentos. Fizemos uma lista de ações imediatas. Planejamos cada passo. Quando terminamos, me senti diferente, mais forte e mais clara. Pela primeira vez em anos, senti que tinha controle sobre minha vida. Arthur e Beverly saíram por volta das 5. Gregory e Michelle chegariam em breve. Coloquei todos os documentos originais em uma bolsa e dei para Beverly guardar na casa dela. Eu não podia arriscar que eles os encontrassem. Às 6 horas, ouvi o carro chegar. Vozes risadas, a porta se abrindo. Respirei fundo e saí da pequena sala. Era a hora de começar a lutar. Gregory e Michelle entraram carregando sacolas de compras, sacolas de lojas caras, marcas que eu nunca poderia pagar. Eles estavam rindo de algo que um deles havia dito no carro. Me viram parada na sala e a risada morreu, como se minha presença arruinasse o bom humor deles. Oi, mãe, disse Gregory sem emoção. O que você está fazendo aí parada? Precisamos conversar, respondi, tentando manter a voz firme. Michelle revirou os olhos. Estamos cansados agora. Foi um dia longo. Um dia longo de compras com dinheiro que eles não tinham. Ou melhor, com dinheiro que era meu. Isso é importante, insisti. Gregory suspirou dramaticamente. Tá bom. O que é? Eu queria gritar tudo o que havia descoberto. Queria jogar os papéis na cara deles, mas lembrei das palavras de Arthur. Documentar, proteger, depois confrontar de uma posição de força. Eu quero que a gente vá ao banco juntos amanhã, disse, medindo cada palavra. O banco pra quê? Gregory largou as sacolas no sofá. Eu preciso checar minhas contas. Algumas coisas estranhas aconteceram. Cobranças que eu não reconheço. Vi algo brilhar nos olhos de Gregory. Medo. Culpa. Desapareceu tão rápido que quase pensei que tinha imaginado. Provavelmente são seus remédios, mãe. Ou contas de serviços. Você sabe como é. Não, são outras coisas. Transferências grandes. Quero revisar isso com você. Michelle cruzou os braços. Eleanor, não insulte o Gregory. Ele tem te ajudado com suas finanças porque você não entende nada disso. Não entende nada disso. Outra forma de dizer que eu era estúpida, incapaz, inútil. É exatamente por isso que eu quero ir ao banco para entender melhor, respondi, mantendo a compostura. Gregory trocou um olhar com Michelle. Algo silencioso passou entre eles. Eu não posso ir amanhã. Tenho uma entrevista de emprego, ele disse rapidamente. Uma entrevista onde? Em uma empresa de tecnologia. Muito importante. Não posso cancelar. Uma mentira. Eu podia ver isso na forma como ele evitava meu olhar e como suas mãos se moviam nervosamente. Então, depois de amanhã, eu propus. Deus, que chatice, Michelle murmurou, abrindo sua geladeira. A que tinha o nome dela nos rótulos. Ela puxou uma garrafa de vinho muito caro. Se você tem dúvidas, cheque seu extrato online. O Gregory te ensinou a fazer isso. Ele me ensinou a fazer isso, mas nunca me deu as senhas reais. Ele sempre me ajudou a entrar com o celular dele. Eu prefiro ir pessoalmente, insisti. Droga, que chato, murmurou Michelle. Ela voltou com 2 copos de vinho. Entregou um para Gregory. Eles nem me ofereceram um copo. Eles beberam na minha frente como se estivessem comemorando algo. Sabe de uma coisa, mãe? Gregory disse depois de um longo gole. Você está sendo ingrata depois de tudo que fizemos por você. Tudo que você fez por mim. As palavras saíram mais duras do que eu planejava. Sim, nós moramos aqui para cuidar de você. Poderíamos estar em nosso próprio lugar, vivendo nossas vidas, mas não, estamos aqui aguentando coisas, nos sacrificando. Se sacrificando na minha casa, comendo minha comida, gastando meu dinheiro. Ninguém pediu para vocês ficarem, eu disse suavemente. O silêncio que se seguiu era denso, perigoso. Michelle bateu seu copo na mesa. Sabe de uma coisa? Estou cansada da sua atitude, Eleanor. Você voltou do hospital ontem com essa cara de mártir, como se fossemos os vilões da sua história. Eu nunca disse que você não precisa. Nós podemos ver isso no jeito que você nos olha, como você fala, como se nós lhe devêssemos algo. Eu te dei tudo, eu sussurrei. Tudo. Michelle deu uma risada cruel. Você deu ao Gregory uma infância medíocre em um bairro esquecível.
Você o criou com limitações, com uma mentalidade pobre. Tivemos que trabalhar o dobro para superar tudo isso. Cada palavra era uma facada. Gregory não a parou. Ele apenas bebeu seu vinho, olhando para o lado. Eu trabalhei duro para dar o melhor a ele, eu disse, sentindo as lágrimas ameaçarem. O melhor, por favor. O melhor teria sido dar a ele verdadeiras oportunidades, conexões, uma vida melhor. Mas em vez disso, você o encheu de culpa e obrigação. Michelle chega, murmurou Gregory, mas sem convicção. É hora dela ouvir a verdade. Elaner, você é um fardo. Sempre foi. Gregory é gentil demais para te dizer, mas eu não sou. Viver aqui é um enorme sacrifício. Tolerar você é exaustivo. As lágrimas caíram. Eu não consegui pará-las. Se é um sacrifício tão grande, eu disse entre soluços. Você pode ir embora quando quiser. Gregory colocou seu copo para baixo. Ele se aproximou de mim com uma expressão séria. Mãe, está em nossa casa tanto quanto é sua. Papai teria querido assim. Uma casa de família. Seu pai deixou para mim porque ele achava que você iria compartilhá-la com sua família, conosco. Seu tom era definitivo. Não havia espaço para discussão. Michelle juntou as sacolas de compras. Vou guardar isso. Greg, me ajude. Eu os observei subirem com suas compras caras. Eu ouvi a porta do meu antigo quarto se fechar. Fiquei sozinha na sala, tremendo. O confronto foi pior do que eu imaginava. Eles não admitiram nada. Eles distorceram tudo para me fazer sentir culpada. Mas algo havia mudado. Eu não duvidava mais. Eu não questionava se estava exagerando. As palavras de Michelle foram cristalinas. Eu era um fardo, um incômodo, alguém a ser tolerado até eu morrer. Fui até o pequeno quarto e peguei meu celular. Enviei uma mensagem para Beverly. Preciso ir ao banco amanhã de manhã. O Arthur ainda pode ir conosco? A resposta veio em segundos. Claro, vamos te buscar às 8. Guardei o celular e sentei na cama. Lá em cima, ouvi suas vozes. Eles estavam falando normalmente agora, provavelmente rindo de mim. A velha tola que finalmente estava descobrindo a verdade. Mas eu não era mais tola. E amanhã eu começaria a recuperar o que era meu. Não jantei naquela noite. Não estava com fome. Apenas fui para a cama cedo, ouvindo os passos deles lá em cima, a televisão ligada, suas risadas ocasionais. Fechei os olhos e pensei em Bernard, como ele trabalhou duro para me proteger, como ele ficaria desapontado ao ver seu filho assim. Me perdoe, Bernard, eu sussurrei no escuro. Eu deixei que eles destruíssem o que você construiu, mas eu vou consertar. Eu prometo. E pela primeira vez em meses, dormi bem porque sabia que a guerra tinha começado, e desta vez eu não iria perder. Acordei às 6 horas da manhã. Ainda estava escuro lá fora. A casa estava silenciosa. Gregory e Michelle dormiam profundamente depois de esvaziar mais uma garrafa de vinho na noite anterior. Me vesti com cuidado. Escolhi minhas melhores roupas, um traje que comprei para o funeral de Bernard e raramente usei. Eu queria parecer digna, forte, não como a velha doente que eles achavam que eu era. Às 7h30, eu estava pronta. Peguei minha bolsa com os poucos documentos que eu tinha guardado. O resto estava seguro na casa da Beverly. Eu ouvi movimento no andar de cima, passos em direção ao banheiro. O Gregory estava acordando. Saí do quarto pequeno e fui para a cozinha. Fiz café. Agi normalmente como se nada tivesse acontecido na noite passada, como se as palavras deles não tivessem me destruído. Gregory desceu as escadas de pijama, com o cabelo bagunçado. Ele parecia surpreso ao me ver acordada. Bom dia, disse ele, com a voz rouca de sono e vinho. Bom dia. Café? Sim, obrigado. Ele se sentou à mesa, checando o celular. Eu servi uma xícara para ele. Minhas mãos não tremiam. Eu estava surpreendentemente calma. Você vai sair? Ele perguntou, notando minha roupa. Tenho uma consulta médica, um check após-operatório. Uma mentira, mas necessária. Ah, você quer que eu te leve? Não, a Beverly vai me levar. Já combinamos. Gregory assentiu imediatamente, perdendo o interesse. Voltou para o celular. Exatamente às 8 horas, ouvi a buzina de um carro lá fora. Beverly havia chegado. Estou saindo agora, anunciei, pegando minha bolsa. Cuida de você, mãe, disse Gregory sem olhar para cima. Saí de casa, sentindo cada passo como uma libertação. O ar fresco da manhã encheu meus pulmões. Beverly estava no carro dela. Arthur estava no banco do passageiro. Bom dia, Eleanor. Beverly me cumprimentou com um sorriso caloroso. Pronta? Arthur perguntou. Pronta, respondi entrando no banco de trás. O banco ficava a 20 minutos de distância. No caminho, Arthur explicou o plano.
Primeiro vamos falar com o gerente. Vamos explicar a situação de fraude. Pediremos cópias de todas as transações dos últimos 2 anos. Depois vamos cancelar qualquer autorização que eles tenham nas suas contas. Vamos mudar as senhas. E finalmente vamos configurar alertas de segurança para prevenir fraudes futuras. Soava simples quando ele falava assim, mas meu estômago estava em nó. Chegamos ao banco bem na hora da abertura. O prédio era moderno, com grandes janelas de vidro. Entramos e Arthur foi direto ao balcão de atendimento. Precisamos falar com o gerente da agência. É uma questão urgente de fraude bancária. A funcionária, uma jovem com uma postura profissional, nos olhou seriamente. Um momento, por favor. Ela desapareceu atrás de algumas portas. 5 minutos depois, voltou com um homem na casa dos 50 anos. Terno cinza, expressão gentil. Sou Marcus Johnson, o gerente da agência. Como posso ajudar? Arthur estendeu a mão. Sou Arthur Dawson, advogado. Represento a senhora Eleanor Reis em um caso de fraude financeira. Marcus nos levou a um escritório privado. Ele fechou a porta. Por favor, explique a situação. Arthur falou primeiro, apresentando o caso de forma clara e profissional. Então foi minha vez. Minha voz estava trêmula no começo, mas fui ganhando força enquanto contava tudo. Os empréstimos não autorizados, os cartões de crédito abertos em meu nome, as transferências que eu não reconhecia. Marcus ouviu atentamente, anotando. Sua expressão se tornava mais séria a cada detalhe. Você tem documentos para apoiar isso? Ele perguntou. Coloquei as cópias dos extratos fraudulentos sobre a mesa. Marcus os revisou cuidadosamente. Isso é muito sério, ele finalmente disse. Vou precisar que você preencha um relatório formal de fraude. Também vamos revisar imediatamente todas as suas contas. A próxima hora foi passada em seu computador, revisando cada transação. Sua expressão ficava cada vez mais sombria. Senhora Reis, disse ele após um longo silêncio. Há várias irregularidades. Grandes transferências para contas que você não reconhece. Saques em caixas eletrônicos longe da sua área habitual. Cobranças recorrentes por serviços que você diz nunca ter contratado. Quanto? Perguntei, com medo de saber. Marcus fez algumas contas. Nos últimos 2 anos, aproximadamente $42 mil saíram das suas contas em transações que você não autorizou. $42 mil. Senti tontura. Beverly segurou meu braço. E isso, continuou Marcus, apontando para a tela. Isso é um empréstimo com garantia de imóvel solicitado há 2 semanas por $50 mil usando sua casa como colateral. Eu nunca autorizei isso. Eu sei. E a assinatura no pedido é suspeita. Parece falsificada. Marcus me mostrou o documento digital. A assinatura parecia minha, mas havia diferenças sutis. O Gregory tem acesso aos meus documentos. Ele poderia ter copiado. Isso constitui falsificação, um crime sério. Marcus olhou para Arthur. Vocês vão prosseguir legalmente? Sim, respondeu Arthur firmemente. Vamos apresentar acusações criminais. Marcus assentiu. Vou congelar esse empréstimo imediatamente. Ele não será processado e vou iniciar o protocolo de fraude para recuperar os fundos roubados das suas contas. Outra hora foi passada preenchendo formulários, assinando declarações, mudando senhas e cancelando autorizações. Marcus removeu o nome de Gregory de todas as minhas contas. Ele não tinha mais acesso. Ele não poderia mais tocar no meu dinheiro. Os cartões de crédito abertos em meu nome sem autorização seriam cancelados. As dívidas seriam contestadas. Você não é responsável por pagar cobranças fraudulentas, explicou Marcus, e o dinheiro que eles já pegaram, os $42 mil, o banco vai abrir uma investigação. Se a fraude for confirmada, o que parece muito provável, seu filho e sua nora terão que devolver com juros ou enfrentar acusações criminais. Saímos do banco 3 horas depois. Eu carregava uma pasta grossa com cópias de tudo, relatórios de fraude, extratos bancários detalhados, provas claras de cada crime. No carro, Beverly me abraçou. Você se saiu muito bem, Eleanor. Isso é só o começo, disse Arthur. Agora vem a parte difícil, confrontá-los. Quando? Perguntei. Quando você estiver pronta, mas sugiro que seja logo, antes que eles descubram que você foi ao banco. Olhei pela janela. As ruas passavam rapidamente. Pessoas normais vivendo vidas normais, famílias que realmente se amavam. Quero fazer isso hoje, disse de repente. Esta noite, quando eles voltarem do trabalho ou de onde quer que vão fingir que trabalham. Arthur sorriu. Não era um sorriso feliz, era um de aprovação, de respeito. Então esta noite será. Estaremos com você.
Você não enfrentará isso sozinha. Voltamos para casa por volta do meio-dia. Gregory e Michelle não estavam lá. Eles tinham saído. Beverly e Arthur entraram comigo. Eles olharam para as duas geladeiras, os rótulos com o nome de Michelle, os luxos pela casa, as roupas caras, os novos eletrodomésticos. Tudo isso, disse Arthur, apontando ao redor, foi comprado com dinheiro roubado. É tudo prova. Ele pegou o celular e começou a tirar fotos das geladeiras, das caixas de roupas de grife no quarto principal, dos recibos que encontramos, tudo. Precisamos documentar o estilo de vida que eles mantêm em comparação com a renda que afirmam ter, explicou. Isso prova que eles estão vivendo de fundos ilícitos. Passamos a tarde nos preparando para o confronto. Arthur anotou pontos-chave. Beverly fez chá e me forçou a comer algo. Às 5 da tarde, o plano estava pronto. Às 6, ouvimos o carro chegar. Beverly e Arthur se posicionaram na sala de estar. Eu fiquei em frente à porta. Gregory e Michelle entraram rindo. Eles congelaram ao ver os visitantes. O que está acontecendo aqui? Gregory perguntou, seu tom imediatamente defensivo. Sentem-se, eu disse. Minha voz estava mais firme do que eu esperava. Precisamos conversar. Mãe, o que é isso? Quem é ele? Michelle apontou para Arthur. Eu sou Arthur Dawson, advogado da senhora Reis. A cor sumiu do rosto de Gregory. Advogado. Mãe, o que você fez? Respirei fundo. Este era o momento. Não havia como voltar atrás. Eu descobri tudo, Gregory. Tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gregory e Michelle ficaram paralisados na entrada, seus rostos mudando de choque para confusão e finalmente para um medo mal disfarçado. Descobriu o quê? Michelle perguntou, tentando soar indignada, mas sua voz falhou. Arthur se levantou. Ele tinha aquela presença que apenas advogados experientes possuem. Autoridade sem precisar gritar. Senhor Gregory Reis e senhora Michelle Reis, vocês estão sendo acusados de fraude financeira, roubo, falsificação de documentos e abuso de idosos. Gregory soltou uma risada nervosa. O quê? Isso é ridículo. Mãe, o que você contou para essas pessoas? A verdade, respondi. Eu contei a verdade que você estava escondendo. Que verdade? Eu não escondi nada. Arthur abriu sua maleta e puxou documentos. Ele os colocou na mesa de café um a um, como um promotor apresentando provas. Cartão de crédito Capital 1 aberto em nome de Eleanor Reis em 15 de março do ano passado. Saldo atual $14.800. Você autorizou este cartão, senhora Reis? Não, respondi firmemente. Isso foi um erro do banco, gritou Gregory. Eu ia te contar, mãe. Quando? Perguntei. Quando você não pudesse mais pagar. Arthur continuou. Empréstimo pessoal do Citibank de $5.000 solicitado em nome de Eleanor Reis há um ano. Dinheiro transferido para a conta de Gregory Reis. Você autorizou este empréstimo? Não. Michelle avançou. Eleanor, você está confusa. Você assinou aqueles papéis. Nós explicamos tudo para você. Você explicou para mim. Minha voz aumentou de volume. Quando? Quando você colocou papéis na minha frente e me disse para assinar sem ler. Nós explicamos tudo, Michelle insistiu. Isso é uma mentira, Beverly interveio de sua cadeira. Eu os ouvi. Sei como eles operam. Michelle lançou um olhar de pura raiva para Beverly. Você é velho curioso. Isso é culpa sua. Você colocou ideias na cabeça dela. Ninguém colocou nada na minha cabeça, eu disse. Você me mostrou quem você realmente é. Arthur levantou outro documento. Pedido de empréstimo com garantia da casa na 1222 Magnolia Street. Assinatura falsificada. Isso é um crime federal. Gregory ficou completamente pálido. Aquele empréstimo era para investir e fazer o dinheiro crescer para todos nós. Para todos nós, ele explodiu. Você nem me visitou quando eu estava no hospital. Você voltou do hospital e colocou uma geladeira separada aqui porque minha comida não era boa o suficiente para você. Isso não tem nada a ver com isso. Michelle gritou. Tem tudo a ver com isso. Mostra exatamente como você me vê. Como lixo, como algo a ser explorado até eu morrer. Ninguém disse isso. Gregory tentou se aproximar, mas Arthur se colocou no caminho. Sim, disseram, Beverly disse calmamente. Eu ouvi. Na noite em que ela voltou do hospital, Michelle disse a Gregory, não vai demorar. Quando a velha passar, esta casa será nossa. Vale $200.000. Michelle se virou para Beverly furiosa. Isso é uma mentira. Eu nunca disse isso. Você disse, confirmou Beverly calmamente. E Gregory respondeu, espero que ela se apresse. Estou cansado de fingir que me importo. As palavras caíram como bombas.
Gregory abriu a boca, mas nada saiu. Seus olhos se encheram de pânico. Isso foi tirado de contexto. Ele finalmente gaguejou. Que contexto justifica desejar a morte da sua mãe? Eu perguntei, as lágrimas agora escorrendo livremente. Mãe, eu não quero que você morra. Claro que não. Mas você quer minha casa, meu dinheiro, tudo que me resta. Isso é diferente. Não, não é diferente. Você me roubou. Você mentiu para mim. Você me explorou. E você esperava que eu morresse para poder levar o pouco que eu tenho. Arthur retomou o controle. Temos toda a documentação do banco. 42 mil dólares retirados fraudulentamente das contas da senhora Reis nos últimos 2 anos. Transferências não autorizadas, retiradas inexplicáveis, cobranças por serviços que ela nunca contratou. Eu estava gerenciando as finanças dela porque ela me pediu, Gregory gritou desesperadamente. Gerenciar finanças não significa roubar, Arthur respondeu friamente. E definitivamente não inclui abrir contas de crédito não autorizadas. Michelle mudou de tática. Ela desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Começou a chorar, lágrimas dramáticas, soluços exagerados. Eu não posso acreditar que você está fazendo isso conosco, Eleanor, depois de tudo que sacrificamos por você. Nós vivemos nesta casa horrível para cuidar de você. Deixamos nossas vidas para estar aqui. Esta casa horrível que você queria roubar de mim, eu pensei. Não estávamos tentando roubar. Estávamos apenas garantindo nosso futuro. À custa minha, eu completei. Gregory passou as mãos pelo cabelo. Ele estava suando. Seus olhos buscavam uma saída, uma explicação, qualquer coisa. Mãe, podemos consertar isso. Vamos pagar tudo de volta aos poucos. Mas não faça isso. Não envolva advogados. Não destrua sua própria família. Destruir minha família? Eu repeti incrédula. Sou eu quem está destruindo, não você. Quem me roubou, mentiu para mim e me tratou como um peso morto. Estávamos desesperados, Michelle gritou. Você acha que queríamos viver assim, nesta casa velha com uma pensionista que mal sobrevive? Então por que vocês não foram embora? Ninguém forçou vocês a ficar, porque não tínhamos para onde ir. Michelle se levantou, suas lágrimas sumiram, substituídas apenas pela raiva. Você sabe quanto custa o aluguel? Sabe como é difícil conseguir um emprego? Não tivemos escolha. Sempre há uma escolha. A escolha era não me roubar, não me explorar. Arthur interveio novamente. Vocês têm 2 opções. Primeiro, devolvem cada centavo roubado mais juros. Vocês saem desta casa imediatamente. Assinam um acordo legal reconhecendo a fraude e aceitando um plano de pagamento. Não vamos registrar queixas criminais. E a segunda, Gregory perguntou, sua voz morta. A segunda é que registramos queixas criminais, fraude, falsificação, abuso de idosos. Vocês enfrentam entre 5 e 15 anos de prisão, antecedentes criminais, suas vidas arruinadas. O silêncio voltou. Pesado, sufocante. Michelle foi a primeira a falar. Não temos 42 mil dólares. Nem perto disso. Então comecem a conseguir, Arthur disse. Vendam tudo que compraram com dinheiro roubado. As roupas, os sapatos, os eletrônicos, tudo isso. Isso não vai trazer nem 10 mil, ela protestou. Então arranjem empregos de verdade, 2 empregos se necessário. E paguem mensalmente até a dívida estar totalmente coberta. Gregory, Arthur continuou. Você tem até meio-dia de amanhã para escolher. Opção 1 ou opção 2. Gregory se deixou cair em uma cadeira. Ele parecia destruído. Pequeno, nada parecido com o sol que eu havia criado. Mãe, ele disse com a voz quebrada. Você realmente vai fazer isso? Destruir seu próprio filho? Você se destruiu, Gregory. Eu só estou me protegendo. Eu sou seu filho, sua única família. Um filho não rouba da mãe. Um filho não deseja a morte dela. Um filho não a trata como lixo. Nós te amamos. Você não me ama. Você ama meu dinheiro. Você ama minha casa. Você nunca me amou. Talvez quando você era um garotinho, mas aquele garoto morreu há muito tempo. Gregory começou a chorar. Lágrimas reais dessa vez. Soluços de alguém que finalmente entendeu que havia perdido tudo. Por favor, mãe. Por favor, não faça isso. Eu olhei para meu filho chorando. Parte de mim, a parte que o carregou quando bebê, a parte que cuidou dele quando estava doente, a parte que sacrificou tudo por ele, queria ceder. Queria abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Mas outra parte, a nova parte, a parte que havia acordado naquele hospital, conhecia a verdade. Se eu cedesse agora, tudo continuaria. O abuso, a exploração, a crueldade. Você tem até meio-dia de amanhã para decidir, disse Arthur. Opção 1 ou opção 2. Mas você vai sair dessa casa de qualquer jeito. Hoje?
Hoje? Michelle gritou. Para onde devemos ir? Isso não é meu problema. Eu respondi, assim como não era seu problema onde eu dormiria quando você tomou meu quarto. Arthur puxou alguns papéis finais. Este é um aviso de despejo imediato. Você tem 2 horas para empacotar seus pertences e sair. Isso é ilegal. Michelle gritou. Não é. Esta é a casa da senhora Reis. Vocês são ocupantes não autorizados. Legalmente posso chamar a polícia agora para escortá-los para fora. Gregory me olhou com olhos suplicantes. Mãe, por favor. Mas eu não disse nada. Eu não podia. Se eu falasse, eu quebraria. Beverly se aproximou e pegou minha mão. Seu apoio silencioso me deu força. O tempo está acabando, disse Arthur, conferindo seu relógio. 2 horas. Michelle correu escada acima. Gregory a seguiu mais devagar, olhando para mim uma última vez. Em seus olhos eu vi muitas coisas. Raiva, medo, dor. Mas não vi remorso genuíno. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. As próximas 2 horas foram as mais longas da minha vida. Eu ouvi seus movimentos lá em cima, gavetas abrindo violentamente, armários sendo esvaziados, Michelle gritando, Gregory respondendo com uma voz quebrada, o som de coisas sendo jogadas com raiva. Beverly, Arthur e eu ficamos na sala, esperando, observando, garantindo que eles não pegassem nada que não fosse deles. Você está bem? Beverly perguntou, apertando minha mão. Eu não estava. Eu estava despedaçada por dentro, mas também sentia algo estranho, algo que não sentia há anos. Eu estava recuperando minha dignidade. Vou ficar bem, eu respondi. Depois de 40 minutos, Michelle desceu as escadas, arrastando uma mala. Seu rosto estava vermelho de chorar ou de raiva. Provavelmente os dois. Eu preciso pegar coisas da cozinha. Meus utensílios, meus pratos. Os pratos pertencem à casa, eu disse firmemente. Você não vai levar nada que estava aqui antes de você chegar. Eu comprei esses pratos com dinheiro roubado. Eles ficam. Michelle me lançou um olhar de puro ódio. Sua velha miserável. Você arruinou a vida do seu filho. Você o arruinou na infância com sua pobreza. E agora você o arruinou na vida adulta com seu egoísmo. Cada palavra foi feita para me machucar, para me fazer duvidar, para me destruir. Mas isso não funcionava mais. Não, vocês arruinaram suas próprias vidas com suas decisões. Eu só estou me protegendo. Protegendo? Michelle soltou uma risada histérica. De quê? Da sua própria família. Você vai acabar sozinha, Eleanor. Completamente sozinha. Porque é isso que você é, uma velha amarga que afasta todos. Eu prefiro estar sozinha do que cercada de ladrões. Michelle abriu sua geladeira com fúria. A geladeira com seus rótulos. Ela começou a tirar coisas de lá. Garrafas de vinho, queijos caros, carnes. Ela enfiou tudo em sacolas. Isso é meu. Eu comprei isso com meu dinheiro. Vá em frente, eu disse. Leve tudo. Arthur observou cada movimento, anotando, fotografando o que eles pegavam, tudo documentado. Gregory desceu as escadas com 3 grandes malas. Ele parecia envelhecido, como se tivesse perdido 10 anos em 2 horas. Mãe, pela última vez, repense. Nós somos família. Família não rouba. Nós cometemos erros. Sim, eu admito. Mas podemos consertar isso. Me dê uma chance. Eu te dei milhares de chances. Você desperdiçou todas. Ele começou a carregar as malas em direção à porta. Michelle ainda estava esvaziando a geladeira, determinada a levar cada pedacinho de comida. Quando terminou, a nova geladeira estava completamente vazia. Apenas os rótulos com seu nome permaneceram. Shelley, Shelley, Shell. Lembranças de sua arrogância. Para onde você vai? Beverly perguntou suavemente. Temos amigos, Michelle respondeu amargamente. Pessoas que realmente nos apreciam, ao contrário dessa mulher. Então vá com essas pessoas que te apreciam, eu disse. Eles fizeram mais 3 viagens. Roupas, sapatos eletrônicos, a televisão gigante que tinham comprado. Carregaram tudo no carro. Na última viagem, Gregory parou na porta. Ele me olhou uma última vez. Um dia você vai se arrepender disso, mãe. Quando estiver sozinha nesta casa vazia, quando não houver ninguém para cuidar de você. Quando perceber que precisava de nós. Eu não preciso de você. Nunca precisei. Só precisava que você me respeitasse e você nunca fez isso. Michelle passou por ele carregando a última bolsa. Vamos, Greg. Este lugar cheira a pobreza e ressentimento. Gregory a seguiu. O carro estava cheio de suas coisas. Eles entraram. O motor ligou. Eu os observei se afastarem pela janela. O carro desapareceu na esquina. E assim, depois de um pesadelo de 1 ano, eles se foram. Minhas pernas cederam.
Eu me sentei no sofá e as lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de libertação, alívio, dor, tudo misturado em um profundo soluço que vinha do fundo do meu ser. Beverly me abraçou. Acabou. Eles se foram. Você fez a coisa certa. Arthur acrescentou. Eu sei que dói, mas você fez a coisa certa. Eu chorei por 10 minutos. Deixei tudo sair. Anos de dor, de humilhação, de abuso silencioso. Quando finalmente me acalmei, olhei ao redor. A casa estava uma bagunça. Gavetas abertas, coisas espalhadas, vestígios da presença deles em todo lugar. Mas era minha novamente. O que acontece agora? Eu perguntei. Arthur abriu sua maleta. Agora esperamos pela decisão deles. Até meio-dia de amanhã, saberemos se eles escolhem a opção 1 ou a opção 2. E se não responderem, então seguimos automaticamente com as acusações criminais. Já temos tudo. O banco vai registrar sua própria denúncia de fraude. Isso é sério, Eleanor. Muito sério. Eu assenti. Parte de mim, a parte materna que nunca morreria completamente, esperava que Gregor escolhesse a opção certa, que ele admitisse sua culpa, devolvesse o que roubou e pelo menos tentasse se redimir. Mas outra parte sabia a verdade. Gregor e Michelle só se arrependiam de serem pegos, não do que fizeram. Beverly ficou comigo naquela noite. Ela não me deixou sozinha. Fez o jantar. Arrumamos a casa um pouco. Conversamos sobre coisas triviais, suas plantas, o tempo, tudo, menos sobre o que acabará de acontecer. Quando finalmente fui dormir, pela primeira vez em um ano, dormi no meu próprio quarto. Eles deixaram a cama desfeita. Os lençóis ainda cheiravam ao perfume da Michelle, mas era meu quarto, meu espaço. Eu troquei os lençóis, abri as janelas para o ar fresco e limpei os vestígios da presença deles. Quando me deitei na minha cama, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela. Beverly já estava na cozinha fazendo o café da manhã. Bom dia. Como você dormiu? Melhor do que em meses, eu respondi honestamente. Tomamos café da manhã juntas. Ovos, torradas, café. Simples, mas delicioso. Você acha que eles vão responder antes do meio-dia? Eu perguntei. Beverly deu de ombros. Não sei. Mas se não responderem, Arthur está pronto para prosseguir. As horas passaram devagar. 10 da manhã, 11h30. Às 12h10, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Olá, mãe. A voz de Gregory soava diferente. Cansada, derrotada. O que você quer? Eu preciso falar com você. Posso ir à casa? Só eu. Michelle ficou onde estamos. Eu olhei para Beverly. Ela sentiu. Venha, mas Arthur estará presente. Tudo bem. Eu desliguei e liguei para Arthur. Ele chegou em 15 minutos. Às 12h05, Gregory bateu na porta. Eu abri. Ele parecia péssimo. Olheiras profundas, roupas amassadas, cabelo bagunçado. Fomos para a sala e nos sentamos. Arthur tinha seu bloco de notas pronto. Eu aceito a opção 1, disse Gregory sem rodeios. Você vai assinar o acordo. Você vai reconhecer a fraude. Você vai se comprometer a pagar tudo? Arthur perguntou. Sim, tudo. Mas eu preciso de tempo. Não tenho dinheiro agora. Quanto você tem? Nenhum. 0. Gastamos tudo. Arthur fez algumas contas rápidas em seu bloco de notas. $42 mil mais 5% de juros anuais é aproximadamente 47 mil. Se você pagar $500 por mês, vai levar quase 8 anos. Eu não tenho emprego. Não posso me comprometer a 500 agora. Então arrume um emprego. 2 empregos, se necessário. Isso é inegociável. Gregory passou as mãos pelo rosto. Michelle me deixou. Quando eu disse que aceitaria a opção 1, ela me chamou de covarde e foi embora. Não sei onde ela está. Não senti pena. Não senti nada. Isso é entre você e ela. O acordo é com você. Ela enfrentará seu próprio processo legal. Eu sei. Gregory olhou diretamente para mim pela primeira vez. Mãe, sinto muito. Eu realmente sinto muito. Não estou interessado em seu pedido de desculpas. Estou interessado em você pagar de volta o que você roubou. Eu vou pagar tudo de volta. Eu juro. Arthur puxou os documentos. Assine aqui e aqui e aqui. Gregory assinou sem ler. Sua mão tremia. Você vai pagar $300 por mês até conseguir um emprego estável, depois 500. O primeiro pagamento vence em 30 dias. Se você perder um único pagamento, vamos apresentar acusações criminais imediatamente. Entendido. Terminamos a papelada em silêncio. Quando acabou, Gregory permaneceu sentado como se estivesse esperando algo. Mais alguma coisa? Eu perguntei.
Podemos consertar isso? Nosso relacionamento? Eu olhei para ele. Meu único filho, o bebê que eu carreguei, o menino que eu criei, o homem que me traiu. Não sei, Gregory. Honestamente, não sei. Ele se levantou devagar, caminhou em direção à porta e parou. Eu te amo, mãe. Eu sei que você não acredita, mas eu te amo. Eu não respondi. Deixei ele sair. Quando a porta se fechou, soltei a respiração que estava segurando. É isso, Arthur disse. Ele assinou. Ele é legalmente obrigado. E Michelle, ela enfrentará seu próprio processo. O banco vai atrás dela pelos cartões fraudulentos. Ela não vai escapar. A justiça estava em movimento. Lenta, mas inevitável. 3 meses se passaram desde aquele dia. 3 meses de reconstrução, de cura, de aprender a viver novamente. Gregory fez o primeiro pagamento. Exatamente $300. Chegou via transferência bancária, sem notas, sem mensagem, apenas o dinheiro. Ele pagou o segundo e o terceiro mês. Não conversamos. Não nos vimos. Havia apenas aquela transferência mensal que chegava pontualmente, prova de que ele estava pelo menos tentando remediar o que destruiu. Michelle, por outro lado, desapareceu completamente. O banco iniciou uma ação legal contra ela. Havia um mandado de prisão por fraude, mas ninguém sabia onde ela estava. Ela provavelmente fugiu para outra cidade, talvez outro estado. Eu não me importava. Desde que ela não voltasse para minha vida, poderia estar em qualquer lugar. A casa lentamente se tornou minha novamente. Beverly me ajudou a redecorar. Pintamos as paredes de uma cor creme quente. Compramos novas cortinas com pequenos padrões florais. Reorganizamos os móveis. A nova geladeira, a que tinha os rótulos da Michelle, eu vendi. Um vizinho comprou por um bom preço. Com esse dinheiro comprei plantas para o jardim. Rosas, lavanda, girassóis. Minha velha geladeira ficou sozinha na cozinha, como deveria ter sido o tempo todo. E eu a enchi com comidas que eu gostava. Frutas frescas, legumes, um pedaço de torta aos domingos. Beverly se tornou mais do que uma vizinha. Ela se tornou família, a família que eu escolhi. Tomávamos chá todas as tardes. Caminhávamos no parque aos sábados. Assistíamos a filmes antigos aos domingos. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Ela me perguntou um dia enquanto regávamos as plantas juntas. Você recuperou seu sorriso. Ela estava certa. Eu tinha começado a sorrir novamente, a rir, a sentir alegria genuína. O dinheiro que o banco recuperou foi depositado na minha conta. Não todo, mas uma parte significativa. $18.000 que foram devolvidos após a investigação. O resto viria pelos pagamentos do Gregory nos próximos anos. Com esse dinheiro consertei coisas na casa que estavam quebradas há anos. O telhado vazando, a encanação do banheiro, a porta da garagem, coisas práticas que me deram tranquilidade. Também reservei um pouco para emergências. Eu aprendi minha lição. Nunca mais ficaria financeiramente vulnerável. Arthur ainda visitava ocasionalmente, sempre profissional, mas também caloroso. Ele me ajudou a organizar meus documentos legais, criando um testamento real protegido que ninguém poderia manipular. Sua casa irá para quem você decidir, ele explicou. E eu coloquei proteções para que ninguém possa mudar isso sem a sua presença física e uma avaliação de capacidade mental. Obrigada, Arthur, por tudo. É uma honra ajudar você, Eleanor. Você é mais forte do que imagina. Talvez ele estivesse certo. Eu havia descoberto uma força que não sabia que possuía. A força de estabelecer limites, de dizer não, de me proteger. Um dia, 4 meses depois de tudo, eu estava no jardim podando as rosas quando vi um carro estacionar em frente à minha casa. Meu coração disparou. Gregory e Michelle. Mas não, era uma jovem na casa dos 30 anos com uma criança pequena pela mão. Ela se aproximou timidamente. Senhora Reis. Sim, sou eu. Meu nome é Naomi Bell. Bem, isso é difícil de dizer. Eu sou a nova namorada do Gregory. O mundo parou por um segundo. Ele me contou tudo sobre o que fez, sobre como te machucou. Naomi abaixou o olhar. Queria que você soubesse que ele está mudando. Verdadeiramente, ele agora tem 2 empregos. Está pagando suas dívidas. Está fazendo terapia. Eu não sabia o que dizer. Não estou aqui para pedir que você o perdoe, continuou Naomi. Eu sei que essa é a sua decisão. Só queria que você soubesse que ele está tentando ser um pai melhor para o filho dele. Eu olhei para a criança. Ele devia ter uns 4 anos com grandes olhos curiosos. Você é minha avó. Meu coração se partiu e se curou ao mesmo tempo. Sim, pequeno. Eu sou sua avó. Naomi sorriu suavemente. Você não precisa decidir nada agora. Só queria que você soubesse. Elas saíram depois de alguns minutos.
mas aquele encontro me deixou pensando por dias. Eu poderia algum dia perdoar Gregory? Eu não sabia. O dano havia sido profundo. A traição ainda doía. Mas agora havia um neto, uma criança inocente que não tinha culpa de nada. Beverly me encontrou chorando naquela tarde. Eu contei tudo a ela. O que você vai fazer? Ela perguntou. Não sei. Parte de mim quer fechar essa porta para sempre. A outra parte lembra que Gregory foi um bom menino antes de tudo dar errado. Você não precisa decidir hoje ou amanhã. Leve o seu tempo. E assim eu fiz. Eu levei meu tempo. 2 meses depois, no meu 69º aniversário, recebi uma carta. Era de Gregory, escrita à mão, várias páginas. Nela, ele não pediu perdão. Não se justificou. Ele simplesmente falou sobre seu processo, sua terapia, seu trabalho, seu relacionamento com o filho, seus arrependimentos. No final, ele escreveu: Não espero que você me perdoe, mãe. Eu não mereço. Só quero que você saiba que todos os dias eu tento ser o homem que você criou, aquele que esteve perdido por tanto tempo. Eu te amo. Sempre te amei, mesmo que minhas ações dissessem o contrário. Coloquei a carta em uma gaveta. Não respondi. Eu ainda não estava pronta, mas também não joguei fora. Mais um mês se passou. Beverly organizou uma pequena festa na minha casa. Ela convidou vizinhos, amigos do clube do livro. A casa se encheu de risadas, de calor humano, de pessoas que realmente gostavam da minha companhia. Olhei ao redor e percebi algo. Eu não estava sozinha. Michelle havia dito que eu acabaria sozinha. Mas ela estava errada. Eu estava cercada de pessoas, de afeto verdadeiro, de respeito genuíno. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei no meu quarto. Meu quarto na minha casa, meu lar. Pensei em toda a jornada desde aquela noite horrível quando voltei do hospital e encontrei aquela geladeira dividida, da humilhação, do abuso, da traição até este momento. Livre, digna e em paz. Eu aprendi tantas lições difíceis. Que o amor não pode vir com condições. Que família não é só sangue. Que estabelecer limites não é egoísmo, é sobrevivência. Que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Eu aprendi que mereço respeito. Que minha vida tem valor. Que meu bem-estar importa. E mais importante, eu aprendi que nunca é tarde demais para se defender. Nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade. Peguei meu telefone e escrevi uma mensagem curta. Gregory, recebi sua carta. Não estou pronta para te ver ainda, mas gostaria de conhecer Bernard formalmente quando nós dois estivermos prontos para conversar como adultos. Sem mentiras, sem manipulação, apenas honestidade. Pense nisso. Enviei a mensagem antes que eu pudesse me arrepender. Não era perdão. Ainda não. Talvez nunca fosse um perdão completo, mas era um primeiro passo. Era algo. A resposta dele veio minutos depois. Obrigado, mãe. Quando você estiver pronta. Sem pressa. Eu te amo. Desliguei o telefone e olhei pela janela. A lua brilhava sobre meu jardim. As flores que eu tinha plantado balançavam com a brisa. Amanhã seria outro dia com seus desafios, suas alegrias, suas surpresas. Mas eu enfrentaria isso de um lugar diferente. Da minha força, da minha paz. Porque eu tinha aprendido a lição mais importante de todas. Que a verdadeira família não é aquela que te faz sentir pequeno. É aquela que te ajuda a crescer. O amor verdadeiro não explora, ele apoia. E às vezes a maior coragem é simplesmente dizer chega. Fui dormir naquela noite sentindo algo que não sentia há anos. Esperança. Não esperança de voltar ao passado. Esse passado estava morto. Mas esperança de construir um futuro. Onde eu importasse. Onde minha voz fosse ouvida. Onde meus limites fossem respeitados. E enquanto eu adormecia, sorri porque finalmente, depois de todo esse tempo, eu tinha voltado para casa. Não para uma casa física, mas para mim mesma. E essa foi a maior vitória.